Boa noite. Veja no Brasil TV dessa sexta-feira, dia 8 de novembro. A Polícia Rodoviária Federal faz uma operação para combater o comércio ilegal de madeira no Maranhão. O Instituto Nacional de Meteorologia emite um alerta de temporais para o sudeste e centro-oeste do país para esse fim de semana. A Rocinha, no Rio de Janeiro, é a maior favela do Brasil. O estado é o segundo com mais favelas, segundo o IBGE. E ainda, domingo é o segundo dia do Enem. Foram mais de 4 milhões de inscritos esse ano. É agora no Brasil TV. No Maranhão, a Polícia Rodoviária Federal está fazendo uma operação para combater o comércio ilegal de madeira. Mais de 3 mil metros cúbicos já foram apreendidos e empresas foram fechadas. O André Souza, de Imperatriz, tem as informações. Olá, a Operação Madeira é de Lei foi deflagrada aqui na cidade de Imperatriz e também na cidade de Açailândia entre os dias 5 e 7 de novembro. Esse é um trabalho de parceria entre a Secretaria Estadual de Meio Ambiente aqui do Maranhão com a Polícia Rodoviária Federal, num acordo que foi firmado há quase um ano. Durante esse trabalho de fiscalização, que contou com o apoio aí de 12 viaturas e 49 policiais rodoviários, foram identificados, então, quase 3 mil metros cúbicos de madeira irregular sendo vendidas nas cidades. Portanto, foram lavrados aí 16 termos circunstanciados de ocorrências, para que essas pessoas responsáveis por essas madeireiras e também serrarias possam comparecer perante juízo quando forem convocadas, e então 16 desses estabelecimentos foram autuados durante essa operação e foram fechados, pelo menos temporariamente, até que esses responsáveis possam apresentar a documentação exigida para retomar essa atividade. Foram cumpridos 5 mandados, 5 vistorias em estabelecimentos lá na cidade de Açailândia e outros 11 aqui em Imperatriz. Para se ter uma ideia, toda essa madeira apreendida seria suficiente para encher 100 caminhões. Essa madeira foi identificado que ela tinha documentações que estavam irregulares, tanto relacionadas à quantidade quanto também ao tipo de madeira que estava sendo comercializada. Alguns tipos são de comércio ilegal por serem madeiras nativas e de importância até social para algumas comunidades. A partir daí, essas pessoas responsáveis por essas madeireiras vão responder administrativamente perante a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e também vão ter que responder às investigações que vão ser conduzidas a partir daí. A PRF tem pessoas capacitadas dentro da corporação para fazer esse tipo de fiscalização, Mas esse acordo foi firmado com a Secretaria para intensificar essas fiscalizações, já que Imperatriz fica na rota do transporte ilegal de madeira, que geralmente vem do estado do Pará e segue para as regiões sul, sudeste e centro-oeste do país. O Maranhão é o 4º estado brasileiro onde mais se apreende madeira ilegal, e esta apreensão recente foi a maior realizada pela PRF em 2024. André Souza, de Imperatriz, para o Brasil TV. A gente fala agora de uma operação da Polícia Civil numa comunidade da zona oeste do Rio de Janeiro. Os policiais procuram 5 suspeitos de envolvimento na morte de um morador. De acordo com a investigação, o homem fez compras com o cartão de crédito que encontrou na rua. Só que a dona do cartão avisou ao marido, que levou o caso para o chefe da milícia da região. Essa câmera de segurança mostra a movimentação no mercadinho na comunidade Itaboinha, em Vargem Grande. Era dia 22 de junho desse ano. O homem que fala com a funcionária é Ícaro Aquiles Moreira. Aqui ele já aparece no caixa. Ícaro segura o cartão que usou para pagar as contas. O pagamento foi feito por aproximação. Depois ele pega a sacola e vai embora. Foi o último registro de Ícaro. A polícia descobriu que o cartão usado por Ícaro não era dele. Ele tinha achado o cartão na rua e efetuou algumas compras em algumas lojas. Só que os comprovantes dos débitos foram aparecendo no celular da dona do cartão, que avisou ao marido. De acordo com as investigações, Vitor Vinícius de Oliveira foi até a mercearia e viu pelas imagens gravadas que quem tinha usado o cartão tinha sido Ícaro.
Até aquele momento já havia sido passado R$400 no cartão e o Vitor comentou que aquilo não ficaria daquele jeito, que ele iria reaver não só o cartão dela, como o dinheiro dela e que o homem seria punido. Ainda segundo a polícia, Vitor Vinícius chamou o primo, Anderson Igor Souza dos Santos, e os dois decidiram avisar o que tinha acontecido a um miliciano da região, Cauã de Souza. Cauã comunicou o fato ao chefe da milícia da comunidade, Felipe de Souza Batista. Os investigadores afirmam que 4 dias depois, a suspeita é que Felipe, acompanhado dos comparsas Cauã de Souza e Wellington da Silva Onofre, foram à casa de Ícaro. No dia 26, o Ícaro esteve em sua residência acompanhado de 2 homens que retiraram todos os itens, todos os seus pertences de sua residência, colocando dentro de um automóvel. Depois disso, Ícaro nunca mais foi visto. A suspeita da polícia é que ele foi assassinado e o corpo escondido. Hoje, agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros e da Delegacia de Homicídios da capital foram até a comunidade Taboinha para cumprir 5 mandados de prisão contra os suspeitos de envolvimento no desaparecimento de Ícaro. Na chegada dos agentes, houve troca de tiros. Durante as buscas, este homem foi preso em flagrante. Thalisson Júnior de Arruda tinha um mandado de prisão em aberto pela Justiça de Minas Gerais por tráfico de drogas. Ele foi levado para a cidade da polícia. Os agentes conseguiram chegar até a casa de um dos alvos, o Wellington, mas ele conseguiu fugir. Lá, os policiais encontraram e apreenderam uma estufa com um pé de maconha. Vitor Vinícius, Anderson Igor, Felipe, Cauã e Wellington não foram encontrados. Eles são considerados foragidos. A investigação foi concluída, imputando aos 5 indiciados o crime de roubo, de homicídio qualificado e de ocultação de cadáver. Nós não temos a menor dúvida de que o Ícaro foi morto pela milícia da localidade. Efetuamos buscas nas matas, nos arredores, mas é uma área muito extensa e, infelizmente, não conseguimos localizar os restos mortais do Ícaro. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu um alerta de temporais para boa parte do sudeste e do centro-oeste do Brasil nesse fim de semana. Com os estragos dos últimos dias, tem muita cidade do sul e do sudeste ainda se recuperando. A ajuda humanitária já está na cidade de General Carneiro, no sul do Paraná. Segundo a Defesa Civil, 270 pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. As pessoas desabrigadas estavam aqui ontem, hoje elas retornaram para onde tinham suas casas para ver se elas conseguiam salvar alguma coisa, roupas, móveis e poder trazer para cá. Em todo o estado, mais de 4.000 pessoas foram afetadas pelas chuvas. Pela manhã, um agricultor encontrou o corpo de uma criança de 2 anos que desapareceu ontem durante uma enxurrada. Kimberly Valentina Camargo foi levada pela água quando a família tentava sair de casa. Os pais e 2 irmãs conseguiram se salvar. Eu estava com ela, daí quando a água bateu no meu peito, assim, eu caí para trás. Daí eu segurei no cabelo da maior e quando eu peguei a pequena, ela resbalou, porque ela estava de cobertorzinho, resbalou e eu já não pude achar mais. Não pude, e quando eu voltei, sim, que eu tentei passar a mão, ela já... Estava tudo escuro, não tem, é uma dor muito terrível, sabe, assim, eu não consegui salvar ela, porque eu tentei, mas não consegui. As chuvas das últimas 24 horas atingiram parte do sul do país e do estado de São Paulo. Em alguns municípios, as precipitações se aproximaram dos 100 milímetros. Como a chuva está sendo volumosa há pelo menos 3 dias, isso já deixa o solo bastante encharcado, né? E a gente já tem elevação de alguns rios e alguns transtornos em relação a deslizamento de massa, né, por conta das regiões de relevo mais acentuado. Hoje pela manhã, avenidas e ruas de Sorocaba, no interior de São Paulo, continuavam alagadas. Moradores que não quiseram sair de casa estão ilhados. O rio Sorocaba subiu 2,30 metros acima do nível considerado normal ontem. Esse carro ficou parado no alagamento. O motorista pediu ajuda a amigos para resgatá-lo. A gente quebrou o vidro, tirou ele e está subindo a água, cada vez está subindo mais forte. Ó. Na cidade de São Paulo, as condições do tempo afetaram as operações do aeroporto de Congonhas, o segundo mais movimentado do país. No início da manhã, havia o registro de 22 cancelamentos, 12 pousos e 10 decolagens. Perto das 11 da manhã, os números foram atualizados. 50 voos foram cancelados entre ontem e hoje, segundo as companhias aéreas, por causa das condições do tempo. Muitos passageiros com voos dormiram no aeroporto.
Por enquanto, a gente estava tentando até captar, fazer contato com alguns hotéis, mas a região está completamente lotada, então ninguém conseguiu comportar, né, as pessoas que estão aqui. Eu acredito que seja até mais de 1.500, 2.000 pessoas que estavam aqui. A chuva deve continuar em parte do sudeste e centro-oeste. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um novo alerta de perigo de chuvas intensas numa área que vai do Rio de Janeiro e norte de São Paulo até o sul do Pará, passando por Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e Tocantins. A previsão é de chuvas fortes que podem chegar a 100 milímetros em um único dia, com ventos intensos de 60 a 100 quilômetros por hora. Na região central do estado do Rio, o alerta é de grande perigo para as próximas 24 horas. A gente tem um olhar especial, inclusive, para as áreas de divisa de Minas Gerais com a região serrana do Rio de Janeiro. Pontualmente, pode acontecer de algumas localidades terem volumes de chuva superior a 100 milímetros. Um estudo do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, pode ser uma boa notícia para pessoas com diabetes tipo 2, que é a mais comum. Segundo a pesquisa, as seringas usadas por pacientes para aplicação de insulina podem ser reaproveitadas pela mesma pessoa que usou a primeira vez, com o acompanhamento do médico. Fabiana descobriu que tinha diabetes tipo 2 durante a gravidez do filho, em 1996. De lá para cá, são quase 30 anos de luta contra a doença. Mudou muito a minha vida, eu era totalmente descompensada, eu era mais gorda, eu tinha 110 quilos, agora estou com 74. Então, o tratamento da diabetes, para mim, me fez muito bem. O tratamento, que ajuda a regular o índice de açúcar no sangue, é feito com a aplicação de insulina com uma seringa. Um gasto para muitos pacientes que precisam de até 5 aplicações diárias. Quem tem esse gasto de comprar, que às vezes o posto não oferece também, porque não tem. Aí tu tem que comprar. É uma quantia barata, digamos que seja agora um aparelho de injeção, uns R$5, mas se torna caro. A reutilização de seringas e agulhas por um mesmo paciente nunca foi indicada, mas acabava sendo uma necessidade econômica para eles. Era gasto muito grande, porque isso que a gente tinha que comprar, né? Principalmente as agulhas, e às vezes eu tinha que tomar 2 tipos de insulina. Tem a regular e a normal. Aí tira uma, aplica, depois vai aplicar outra. Aí era dolorido. E saía muito caro para ela. O estudo, que acompanhou 71 pessoas em tratamento de diabetes, buscou comprovar se a utilização dos equipamentos por mais de uma vez traz prejuízos para a saúde e para o tratamento da doença. Os pesquisadores do Hospital de Clínicas de Porto Alegre analisaram 2 grupos. Um reutilizou seringas e agulhas por até 5 vezes. O outro descartou os materiais após o uso. O resultado, depois de 3 meses, é diferente do que pensam a maioria das pessoas e do que recomendam os fabricantes. Segundo a professora Beatriz Chan, que participou do estudo, foram avaliadas a qualidade de vida, lesões na pele, o controle de açúcar no sangue e a dor na aplicação. Nós avaliamos também se as seringas foram contaminadas pelo fato de terem sido reutilizadas e todas essas variáveis foram semelhantes entre os grupos. Houve um discreto aumento do que a gente chama lipohipertrofia e nódulo, que é um espessamento do subcutâneo sob a pele, naquele grupo que reutilizou as seringas e agulhas. Mas foi só isso que deu de diferença. O resto tudo, e o mais especial, o mais importante, o controle glicêmico foi semelhante entre os grupos. Os médicos recomendam que o paciente guarde a agulha na geladeira até a próxima utilização. Certamente faz diferença. A gente está pensando aqui em países de baixa e média renda e o Brasil se inclui em alguns pacientes não recebem todas as seringas e agulhas que eles necessitam e outros países que nem têm um sistema único de saúde como o nosso que provê esse tipo de insumo para todos os pacientes. Então isso é vantajoso para o paciente e é vantajoso também do ponto de vista da questão de geração de resíduos, que a gente gera menos resíduos e isso do ponto de vista ambiental é positivo. Domingo é o segundo dia de provas do Enem. Foram mais de 4 milhões de inscritos esse ano. E olha, não são só os jovens que estão fazendo o Exame Nacional do Ensino Médio, não. Tem candidato de todas as idades participando das provas.
Uma geração, inspirando outras. Minha mãe sempre foi um exemplo aqui em casa e ela sempre falou, né, que era a maior herança que ela podia dar pra gente era o estudo, o conhecimento. Exemplo que não ficou só na teoria, não. Em 2018, a mãe, Dona Norma, se inscreveu no Enem junto com a filha. A Ariane estava desiludida com um emprego na época. Eu fiz a prova numa cidade, ela fez em outra e me encontrei, né? Fui fazer um curso que quando eu entrei na universidade eu olhei e falei assim, isso que eu sempre quis fazer. Hoje a Ariane é museóloga e a mãe dela, que já era arquiteta, está se formando em turismo. Eu não esperava que mais de 40 anos depois de terminar o ensino médio eu conseguisse um desempenho tão bom, né? Que me deu a oportunidade de cursar uma universidade federal. Dona Norma, de 64 anos, está fazendo o Enem de novo neste ano, para também incentivar o neto. É muito confortante, para falar a verdade. Então é algo que fica bem mais leve, tendo gente já perto que já tem experiência. Com o próximo Enem eu vou esperar o resultado para ver, né, qual que vai ser a área. A nota tá boa. Quase 10 mil pessoas acima de 60 anos se inscreveram no Enem, mostrando que ainda há espaço de aprendizado para todas as faixas etárias. 21 anos separam essas duas alunas que estudam juntas neste cursinho em Belo Horizonte. Em comum, a determinação para passar no Enem e conquistar uma vaga no ensino superior. Aos 39 anos, a Daniela decidiu realizar o sonho de ser médica. Diz que compartilhar o aprendizado com os mais jovens é soma de experiências. Eu vejo novas formas de aprender coisas, diferente de quando eu aprendi, coisas novas. Então, para mim, agrega muito. A Letícia, de 18 anos, divide dúvidas, multiplica aprendizados. Ela conta como que é as coisas na visão dela, eu conto como são as minhas, a gente tem uma troca e acaba ficando muito mais fácil esse período, esse processo. Trocando experiências, o que diminui aqui é o medo do Enem. Uma lição que é para todo mundo. O mais jovem, ele não tem a maturidade que o mais velho possui. Ele vai observar no aluno mais velho que ali, tem vida ali ainda e tem possibilidade de mudança, tem possibilidade de alcançar novas áreas, novos conhecimentos. Ultrapassa gerações. Ultrapassa gerações, demais a conta. Projetos sociais no Ceará têm firmado parcerias com empresas para direcionar jovens em situação de vulnerabilidade para vagas de jovem aprendiz. Eles participam de cursos técnicos e até de oficinas de empreendedorismo. Desde que era criança, Maria Rúbia cultiva o desejo de trabalhar. Os anos se passaram e outras experiências surgiram. A última iniciou há pouco mais de 2 meses, como jovem aprendiz de uma empresa em Fortaleza. Eles investiram em mim, eles conseguiram olhar para mim e me ver maior. O projeto Integração do ISBET tem o objetivo de inserir jovens em situação de vulnerabilidade no mercado de trabalho. São adolescentes a partir de 14 anos que nunca tiveram experiência em um emprego formal. Aqui, eles passam por uma capacitação teórica e, em seguida, são encaminhados às empresas parceiras. Nesse recorte, nós temos atendimento encaminhados pelo CRAS, CREAS, de associações. Gabriel começou a trabalhar aos 16, mas de maneira informal. Foi quando conheceu o projeto há 1 ano que teve a chance de atuar em uma empresa com a carteira assinada. Eu não tinha essas oportunidades antes porque não tinha horário estabelecido de trabalho, não tinha normas assim da empresa. Assim, tinha hora de chegar, mas não tinha hora de sair. Agora tem hora de chegar e tem hora de sair, né? A aprendizagem, ela é a política mais eficaz no combate ao trabalho infantil, por exemplo, porque hoje a única possibilidade de um adolescente de 14 ou 15 anos trabalhar de uma maneira legal é como jovem aprendiz. A lei não permite menores de 16 anos realizar nenhum tipo de atividade que não seja como aprendiz. A instituição mantém parceria com outros projetos que também atuam na capacitação de pessoas em situação de vulnerabilidade. A força desse trabalho integrado abre várias portas para quem muitas vezes só precisa de uma oportunidade.
Um desses projetos é a Casa de Andaluzia, que trabalha no acolhimento, capacitação e integração de pessoas trans e não binárias. Eu fiz vários cursos, agora está com 5 meses que eu continuei esse mesmo curso que eu tinha feito, entendeu? E pretendo sair daqui com trabalho, com algo bom na vida, entendeu? A casa existe há 30 anos e desenvolve outras atividades de formação profissional, como cursos de corte e costura. A gente faz formação na área empreendedora, né, junto com as alunos que querem empreender ou que já têm um pequeno negócio, mas que querem se desenvolver. É por meio de iniciativas como essas que jovens como a Maria Rúbia encontram espaço não só de formação, mas também de acolhimento na sociedade. Não consigo não me sentir abençoada. Eu trato e lido com empresas, com pessoas, com vidas, é muita história. E tudo isso sendo muito bem respeitada, muito bem tratada. Ninguém nega a minha existência. A Rocinha, no Rio de Janeiro, é a maior favela do Brasil. Os dados são do censo 2022 e foram divulgados hoje pelo IBGE. Favela. Quantos significados cabem em uma palavra? A gente tem que se orgulhar de umas coisas e de outras não. Comunidade. Eu acho que o favelado deveria ser mais orientado, mais educado e não esquecido. Favela é orgulho, favela é trabalhador também, pessoal bem trabalhador, pode dizer cultura, bastante cultura. Bem-vindos à maior de todas. Os números divulgados hoje pelo IBGE confirmam. A Rocinha tinha 72.021 moradores quando o censo foi feito em 2022. É a maior favela do Brasil. Lugar de morar, trabalhar, criar, um lugar de direitos. A gente encontra milhões de adversidades, mas que a gente sabe que no final isso vai ser recompensado. Eu vou poder falar que eu participei do censo de 2022. Nascida e criada na Rocinha, a Ágata trabalhou como recenseadora no censo. Por mais de um ano, percorreu ruas e vielas para ouvir os vizinhos e ajudou a revelar dados que podem trazer investimentos e políticas públicas. A gente dizia que era para melhorar a comunidade em relação ao saneamento básico, escola, saúde, tudo isso a gente sempre trazia como argumento para o morador, dizendo, olha, se você responder a pesquisa, o posto de saúde pode melhorar, a escola pode melhorar, pode ter mais conduções aqui dentro. Depois de mais de 30 anos, o IBGE voltou a chamar a favela de favela, uma demanda dos próprios moradores. Nas estatísticas, o nome era complicado e até pejorativo, aglomerados subnormais. E outras 2 comunidades do Rio aparecem na lista, entre as maiores do país. Rio das Pedras, na Zona Oeste, está em 5º, com mais de 55 mil moradores. E o Jacarezinho é a 16ª favela mais populosa. Além da Rocinha ter o maior número de moradores, das 12.348 favelas e comunidades urbanas do país, também apresenta o maior número de moradias ocupadas. A segunda favela com mais moradias ocupadas de todo o país é Rio das Pedras. Jacarezinho aparece na lista em 12º. O percentual de pessoas morando em favelas no Rio de Janeiro é maior do que a média nacional. Uma realidade além dos números. A pesquisa também revela condições das moradias, esgotamento sanitário, acesso à água, tratamento de lixo. Nas favelas do Rio, 86,2% dos domicílios estão conectados à rede de esgoto sanitário, ou então a fossas. O número é maior que a média nacional, que considera também as áreas rurais. No Rio, mais de 2 milhões de pessoas vivem nas favelas. Por trás do número, tantas histórias de gente que se reconhece na luta por dias melhores, vivendo num lugar que parece que não tem mais para onde crescer. Mas por aqui continua crescendo, para os lados e principalmente para cima. No estado do Rio, 7% dos domicílios nas favelas são apartamentos, a maior proporção entre os estados brasileiros. Aos 58 anos, Ocimar testemunhou muitas dessas transformações. A gente vem acompanhando essa transformação ao longo dos anos, o desenvolvimento, né? A favela conseguiu energia elétrica, conseguiu água encanada, internet. Hoje, à frente de uma associação cultural, ele continua ouvindo e contando histórias. Uma favela com o gigantismo da Rocinha
ela é grande não só pelo seu tamanho, pela quantidade de barracos e pela fama internacional, ela é gigante pelas suas lutas, pelas suas conquistas, pelo seu desenvolvimento até virar um bairro proletário. E nesse dia tão importante para a favela, o orgulho canta alto. É a maior e a melhor desse país, e em seus becos e vielas, eu só quero ser feliz. Oh, 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 oh. A favela da Rocinha, que Deus abençoou. Oh, 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 oh. Veja a seguir, música e sustentabilidade. Instrumentos feitos do que iria para o lixo renovam a arte em Pernambuco. É já já. Brasil TV de volta. A gente fala agora da iniciativa de um professor de música de Caruaru, no agreste de Pernambuco, que está transformando lixo em renovação para a arte. Na aula de música, notas que viajam ao ouvido e fascinam. É o violino que entrega essa melodia. O professor Samuel ensina música há mais de 20 anos e, recentemente, olhou para outras possibilidades. A troca é pelo violino por este aqui. Muito, mas muito diferente. O professor Samuel fez esse instrumento inspirado no violino usando cabo de vassoura, cordas de aço e garrafas PET. O som é mais baixo, é verdade, mas se a ideia é ensinar, ele diz que funciona. Eu já ensinei em projetos sociais, sei a necessidade de ter esse instrumento. Eles querem aprender e o custo é muito alto. Um violino convencional, dos mais baratos, custa entre R$500 e R$600. Mesmo assim, está muito acima das condições financeiras das famílias dos alunos. Por isso, essa ideia que ele teve para a sequência das aulas, dando cordas para o talento deles. Invenção, juntando cabo de vassoura e uma garrafa plástica e algumas cordas, a gente sai o som. As cordas soltas, a gente sabe que o violino convencional são 4 cordas, aqui só tem 2 apenas. Aqui eu estou utilizando a corda Ré e Lá, mas pode ser a corda Lá e Mi, ou então Sol e Ré. Em Caruaru tem mais exemplo do uso de outros materiais na música. Olhando para tudo em volta, especialmente esse espaço onde eu me encontro agora, o que a gente pode enxergar? Sucata? O que parecem ser peças ao aleatório? Pode ser, segundo o olhar da maioria, mas para quem tem genialidade musical, tudo isso aqui ganha ordem e representa o ouro, especialmente quando a gente fala de percussão. Nido Pedrosa, músico, produtor musical e ativista ambiental, é responsável pelo projeto Arte Sonora, o som da sustentabilidade. Ele usa vários materiais. O que seria sucata vira instrumento. Ele realiza diversas apresentações pelo Brasil e interage com vários artistas. Eu usei todo tipo de sucata, tonéis, latas, usei pinico, usei roda de carro, usei jante de bicicleta, então são vários. Esse segundo são tambores formatados com latas de tinta que os pintores jogam no meio ambiente, calhas de zinco, né, de fabricação de calhas, são só tambores eletrificados, ligando a economia circular, que é retirar do meio ambiente e reusar, diminuindo os impactos ambientais, né? Porque catástrofes estão aí. O filho João Santos participa das apresentações, engajado já aos 10 anos. É importante promover práticas sustentáveis, agir e inovar para poder que esse jeito das pessoas tratarem o planeta Terra pare, acabe. Porque o planeta é nossa verdadeira casa. E assim se sustenta, de verdade, a criatividade. Muito legal, né? Ontem a gente mostrou uma iniciativa parecida lá no Paraná, hoje em Pernambuco, inspirador. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias você vê no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e um excelente fim de semana. Tchau, tchau.